Olá novamente. No vídeo anterior eu comecei a apresentar a doutrina da Trindade. Nessa segunda parte da aula, verificaremos que a Igreja Cristã adora ao Deus triuno, a Trindade, a adoração da Igreja e o conhecimento de Deus. Alguns hinos, chamados hinos trinitários, são cuidadosos em dirigir-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No hino de número 4, a gente encontra ali uma estrutura que vai remeter um culto à Trindade. E no mesmo inário Novo Cântico, nós temos o hino de número 3, a Igreja em Adoração. E ali na primeira estrofe nós temos Eterno Pai, teu povo congregado. Na segunda estrofe, Jesus, aos teus benditos pés sentados. E depois, ensina aos teus Espírito Divino. Infelizmente, nem todos os compositores contemporâneos produzem músicas de adoração que ofereçam louvor às três pessoas da Trindade. Mas por quê? O que é possível é que essa atual geração não ache importante prestar atenção em quem Deus é. Talvez as pessoas tenham mais interesse naquilo que Deus faz e desconsideram aquilo que a palavra de Deus nos diz, como por exemplo lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós encontramos: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então esse é um texto muito precioso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a gente tem destacado, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E quem ama deseja conhecer mais e melhor aquele que se ama. Enfim, quando nós olhamos para a história dos cristãos da antiguidade, eles se dedicavam em conhecer a Deus. Como nas suas vidas cotidianas, eles estavam, por exemplo, na feira, enquanto compravam peixe, eles perguntavam uns aos outros: como esse Deus pode ser um e ao mesmo tempo ser três? Ou ainda perguntavam uns aos outros: como o Senhor Jesus pode ser ao mesmo tempo Deus e homem? O que acontecia é que as pessoas se empenhavam em conhecer mais a Deus. No entanto, há pessoas que hoje se empenham em compreender ao diabo, mergulhando em estudos sobre demonologia e batalha espiritual, ou então ainda se especializando em estudar ali detalhes minuciosos, né, de diversas seitas e heresias. Enfim, mas o que nós devemos nos dedicar mais profundamente e dedicadamente é em conhecer ao Senhor, em conhecer mais ao nosso Deus. Isso é importante que a gente considere que quando nós conhecemos mais a Deus, a gente fica, de certa forma, mais protegido de cair em falsos ensinos. Por exemplo, quando alguém precisa conhecer mais a respeito de uma cédula falsa, a chave para que isso aconteça é que ela venha conhecer melhor a cédula verdadeira, a nota verdadeira. Então, quando você conhece mais aquilo que é verdadeiro, está apto a detectar aquilo que é fraudulento. Por isso é muito saudável em se concentrar no conhecimento ao Deus verdadeiro. Isso é muito importante, né? É algo que nós devemos levar realmente com toda a dedicação. Quando nós então pensamos em tudo isso, nós devemos entender a respeito da doutrina da Trindade, que é um mistério suprarracional. O ensino, né, da Trindade, como nós estamos aqui nos dedicando, ele não é irracional. Mas, por outro lado, ele está além da nossa capacidade de compreensão, ou seja, é suprarracional. E por isso os cristãos consideram esse ensino como um mistério da fé. É algo que nós
aprendemos, é algo que nós conhecemos, então não é irracional, mas por outro lado, ele é algo que supera a nossa capacidade. Nós conhecemos, mas não de forma esgotável, né? Não de forma exaustiva. Por isso, a gente deve entender que a Trindade é algo supra-racional. E a Trindade, dessa forma, é um mistério da fé. Qual a relação desse estudo com o ato de profissão de fé, que é a cerimônia de admissão de membros da nossa igreja? Então, na profissão de fé, uma pergunta possível é justamente essa: vocês creem em um único e verdadeiro Deus que existe em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? E daí então a resposta do candidato. Nós queremos aqui recomendar que, se por acaso você tem um interesse de conhecer mais a respeito da doutrina da Trindade, a nossa igreja disponibiliza gratuitamente na plataforma de cursos esse curso Deus dos Pactos. Então você pode acessar o link de acesso da nossa plataforma e aí você pode então se inscrever, matricular-se nesse curso, o Deus dos Pactos. A gente tem ainda aí no campo do aluno, no nosso curso, a aba PIE. Se você tiver alguma dúvida e quiser mandar alguma mensagem, você pode estar então mandando essa pergunta que será respondida. E no painel do curso consta lá uma área, perguntas e respostas, e você clicando ali você tem acesso às perguntas que foram feitas com as respostas e também os comentários que foram enviados para o nosso site. Atividades, o que a gente tem incentivado, recomendado é a memorização do credo apostólico. Isso é algo importante, isso vai ajudar você a ter claramente esse conceito fundamental da fé cristã. Não deixe de marcar a aula como concluída, para que no final do curso você possa baixar o seu certificado. Então, ao final da aula, sempre nós temos reforçado que é muito importante você marcar a aula como concluída. E se Deus nos permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte, que será o Credo Apostólico e a Criação. Até lá, fique na paz do nosso Redentor.